Hoje nós vamos falar sobre o emocional das crianças. A criança não consegue sentir, pensar e reagir como um adulto. Vocês sabiam disso? Por que isso acontece? Isso a neurociência pode explicar. O nosso cérebro é dividido em várias partes. E a gente tem a parte do córtex pré-frontal que está localizado aqui na frente, que é responsável para poder controlar impulsos, tomadas de decisões. Também é responsável ali pela regulação das emoções. E a criança ainda não está formada. Então a gente não pode cobrar coisas de adulto nas crianças. Mas quanto tempo demora essa maturação do cérebro? Gente, essa maturação vai durar até os 20 e poucos anos, 21 até os 24 anos. Então, tanto as crianças quanto os adolescentes vão ter dificuldade de planejar as coisas, o que parece ser óbvio pra gente que é adulto, pra criança não é. E a gente precisa compreender isso. Porque muitos pais acabam cobrando muito e a criança nunca vai dar conta de raciocinar como nós. E isso traz para ela uma grande frustração. Então daí a gente compreende as birras, quando a criança muda de humor de forma brusca. A gente deve conversar e tentar compreender, porque a criança ela não consegue falar, né, o óbvio ali. Ela não consegue raciocinar direito. Então, a função dos pais é chegar com calma, acolher, entender o porquê daquilo. Devemos também prestar atenção em mudanças bruscas. Dentro da medicina oriental e da neurociência, o nosso cérebro também é responsável por órgãos no nosso corpo. Por exemplo, você tem uma criança de 7 anos que já não faz xixi na cama há muito tempo, mas aí do nada ela começa a urinar na cama. E qual que é a sua atitude? Você vai xingar essa criança? O corpo comunica. Na medicina oriental, os rins, né, responsável por urinar, a emoção que controla ele é o medo. Então, se a criança começou a urinar na cama, é importante conversar, né? Como que está na escola, se tem alguma babá que olha, como que está a relação, aconteceu alguma coisa, você quer me contar? Então, é importante essa amizade entre os pais e as crianças para tentar entender o que está acontecendo ali. Então, esse medo pode ser uma agressividade, ou na escola algum colega está agredindo, está com medo, ou tem um adulto ameaçando. Hoje em dia a gente tem que ficar muito preocupado com adultos que vão conquistando as suas crianças e depois começam a fazer algumas coisas e se contar para a mamãe ou papai, ameaça os pais. E a criança vem esse medo, tá? Então teve uma mudança brusca, ou a imunidade está sempre baixa, criança sempre com problemas respiratórios. Na medicina oriental, a emoção responsável pelos pulmões, né, o sistema respiratório, é a tristeza e a angústia. Então, se a sua criança não melhora uma crise de bronquite, uma crise de asma, está sempre adoecendo ali, ela está angustiada, moada com alguma coisa? Então é importante tentar compreender a criança, e essas mudanças bruscas são sinais que o corpo está dando que tem alguma coisa de errado aí, que a gente pode trabalhar. Agora, se você tem dificuldade de entender os sinais, é importante procurar um profissional para poder te orientar. Como eu havia falado, gente, do nosso cérebro que vai amadurecer por volta dos 21 até os 24 anos, a criança é importante o ambiente a qual ela convive. Por quê? Uma mãe que é extremamente ansiosa, irritada, grita muito, ou às vezes é o pai, a criança vai entender que aquilo
é normal. Então, para a criança, a mãe é uma mulher maravilha, o pai é o Superman, ela não consegue ver defeitos ali. E ela entende que aquilo é normal, aquele ambiente é normal, gritar é normal. Então eu vou gritar também na escola, quando eu for para casa dos meus colegas eu vou gritar, porque a criança não consegue discernir o que é certo e o que é errado. Muitas vezes os pais trazem as crianças para o meu consultório para poder tratar a ansiedade ou esses impulsos nervosos. Quando você vai ver, a mãe ou o pai são desse jeito. Então, eu até falo que é melhor tratar os pais, porque mudando os pais, o ambiente muda e a criança vai mudando ali no ambiente. Por isso a importância de se tratar. Você aqui é adulto, tá? Muitas mães falam, não, trata só meu filho. Às vezes não tem condições de tratar os dois. Aí fala, se meu filho estiver bem, eu também vou estar bem, tá? Isso foi uma fala de uma mãe. Só que não, gente, as crianças sentem o ambiente ali. Os pais que têm que estarem bem, para a criança conseguir ficar bem. Porque o ambiente ali é muito importante nessa formação do cérebro dela. Ela vai compreendendo o que é certo e o que é errado. Se nem os pais sabem, né, que uma ansiedade é um desequilíbrio, falar muito alto ou ter estupidez, né, tem gente que acha que isso é normal, porque foi criado assim. E aí vai passando de geração em geração. Se um não cuidar, vai ficar assim esse ambiente. Então, por isso que é importante este ambiente. Outra coisa importante, gente, é como a criança, né, tá ali formando o cérebro, a mãe dá uma ordem e o pai fala outra coisa diferente. A criança quer comer doce antes de almoçar, a mãe fala, só depois do almoço. Aí ela chega no pai, o pai, pode comer, é só um docinho, não tem problema não. Então a criança não sabe o que é certo e o que é errado e vai entender que a mãe é ruim. Às vezes acontece o contrário também, o pai que fala não e a mãe que fica abrindo mão das coisas. Então, gente, isso, o cérebro da criança vai ficando confuso. É importante tanto a mãe quanto o pai falarem a mesma língua. E se a criança fica com os avós também, os pais falam não, aí vai a avó e dá o doce, por exemplo. Aí quando ela voltar para casa dos pais, ela vai começar a dar birra, porque ela não sabe explicar. A minha avó me deu e vocês não deram, a minha avó é boa, vocês não são. A criança não consegue fazer esse discurso. Então ela começa a dar birra, a chorar, para ver se consegue o doce. Então, gente, é importante uma família unida. Tanto a mãe e o pai estarem em equilíbrio ali nas decisões. Ou se vocês que não têm filho ainda querem ter, é importante ter essa conversa antes de ter o filho. Então, gente, é importante uma família unida. Tanto a mãe e o pai estarem em equilíbrio ali nas decisões. Ou se vocês que não têm filho ainda querem ter, é importante ter essa conversa antes de ter o filho, para saber se vocês vão ter a mesma decisão. Conversar com os pais de vocês também, os avós das crianças. Explicar isso, porque senão vai fazer confusão na mente dela e ela tem que aprender a se frustrar também, gente. É normal não, mas é só minha mãe que fala não, meu pai e minha avó falam sim, então eu vou ter raiva da minha mãe. Tá, gente? Aqui no meu consultório, uma das emoções que as crianças, quando elas conseguem falar, uma das emoções que elas mais falam é a raiva, porque ela não sabe lidar com a frustração. Então, se os pais explicarem, não, você vai comer o doce depois da comida, porque você precisa alimentar direito para sua saúde. É bom explicar para a criança entender o óbvio. Ela não compreende o óbvio. Então, vocês falarem a mesma língua, todo mundo falar igual, nossa, gente, isso ia ser tão maravilhoso para as crianças. E elas não iriam ser inimigas de ninguém, nem do pai, nem da mãe, nem da avó, tá? Por isso que é importante essa compreensão. Então, gente, observem as crianças de vocês. Cuidem delas. Mostrem que vocês são amigos também, que elas podem contar com você. Porque se ela não puder contar com você, que é pai ou mãe, ela vai contar com um outro adulto, às vezes na escola, ou às vezes uma pessoa que está com más intenções. Então, mostre para sua criança que ela pode contar com você. Tente compreender e não julgar, porque o cérebro ainda está muito imaturo e cabe a você essa missão maravilhosa de ser mãe, de ser pai,
Aproveitem essa missão e o que vocês tiverem dúvida, gente, procurem ajuda, tá? Para vocês passarem por essa fase não como um problema, mas como algo divertido. Levem suas crianças para passear, nem que seja uma vez por semana, em lugar que tenha natureza. O verde ajuda muito a acalmar, já foi comprovado cientificamente, plantas. Levem um parque, larguem o celular e fiquem com suas crianças. Mostrem que elas não precisam ter medo, vocês estão com elas o tempo todo. Então o cérebro da criança vai entender que a mãe e o pai é um lugar que eu tenho segurança, tá? E qualquer problema que vocês forem, que a criança for passar, vai contar para vocês. Se vocês gostaram deste conteúdo, deixe um like aqui na página, deixe os comentários, ative o sininho para quando vierem mais vídeos, vocês serem notificados. Se quiserem que eu fale sobre outros assuntos, só deixar aqui nos comentários.